Tudo bem, pessoal? Eu vou falar agora dos crimes da Lei de Licitações, Lei 8666. O nosso roteiro vai seguir esse mapa mental que está na tela, sendo que, para aqueles que desejarem receber o mapa em PDF e em HD, pedimos a gentileza para seguir as instruções que estão aí abaixo. Dos crimes e das penas da Lei 8666. Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei. Ou deixar de observar, ou seja, se omitir, perante as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade. Ou seja, aqui o legislador colocou tanto o ato comissivo, ou seja, a ação de dispensar ou inexigir licitação fora do que está previsto em lei, ou também a sua omissão no tocante às formalidades legais. Pena detenção de 3 a 5 anos e multa. Na mesma pena incorre aquele que, tendo comprovadamente concorrido para a consumação da ilegalidade, beneficiou-se da dispensa ou da inexigibilidade ilegal para celebrar contrato com o poder público. Ou seja, existe aí toda uma responsabilidade envolvida de todos aqueles que de uma forma ou de outra participaram do delito. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, ou seja, não necessariamente precisa obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação, para si ou para outrem, então pode estar agindo em nome de alguém. Frustração de competição. Detenção de 2 a 4 anos e multa. Patrocinar direta ou indiretamente, nós estamos vendo aqui que o legislador cercou assim, toda uma gama de hipóteses da ocorrência dos crimes, não é? Você vê aqui, indiretamente, é muito amplo, não é? Interesse privado perante a administração. Isso aí, justamente, seriam lobistas, não é? Pessoas em nome de outros, né? Cuja invalidação vier a ser decretada pelo Poder Judiciário. Ou seja, se essa é a intenção, vier a cabo e gerar um ato administrativo, dando causa à instauração de licitação ou celebração de contrato. Ou seja, essa intervenção, não é, de alguém que patrocinou direta ou indiretamente um interesse privado perante a administração pública, deu ensejo a uma licitação ou a celebração de um contrato cuja invalidação veio a ser decretada pelo Poder Judiciário, ou seja, já passou em julgado pelo Poder Judiciário. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Admitir, possibilitar ou dar causa. Olha a amplitude dos verbos, né? Admitir, possibilitar ou dar causa. Novamente, a qualquer modificação ou vantagem, inclusive prorrogação contratual, em favor do adjudicatário, ou seja, quem ganhou o contrato, durante a execução dos contratos celebrados com o poder público. Ou seja, é bem amplo, né? Admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou vantagem, inclusive prorrogação contratual. Isso aí, notoriamente, são casos que podem estar nesse contexto, justamente aditivos contratuais, não é? Prorrogação de contratos, enfim, sem autorização da lei. Tem o fatídico caso, né, o emblemático caso de que aditivos contratuais extrapolam o percentual da lei na ordem de 25% ou 50%, dependendo da hipótese. Então, justamente, cai aí nessa hipótese.
sem autorização no ato convocatório da licitação ou nos respectivos instrumentos contratuais. Então, quer dizer, pode não ter nem autorização em lei, bem como não ter autorização no ato convocatório ou também nos respectivos instrumentos contratuais. Ou ainda, pagar fatura com preterição da ordem cronológica de sua exigibilidade. Isso também, né, na esfera pública, muitas vezes, infelizmente, né, já aconteceu em vários casos no nosso país, aquele que tem um valor para receber já mais antigo é preterido em face de interesses que atuam para que aquele que tem um direito mais recente passe por cima dele. Pena de detenção de 2 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incide na mesma pena o contratado que, tendo comprovadamente concorrido para a consumação da ilegalidade, obtém vantagem indevida ou se beneficia injustamente das modificações ou prorrogações contratuais. Então, está aí essa situação dentro já desse crime que deu vantagem a alguém, incidindo na mesma pena o contratado que tenha concorrido, que também se beneficia injustamente. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório, né? Está fraudando. Esse artigo é autoexplicativo, né? Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório. Devassar o sigilo de proposta apresentada em procedimento licitatório ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo. Ou seja, direta ou indiretamente, esse sigilo é uma das máximas dos processos licitatórios do poder público. Então, se rompido tanto diretamente, qual seja, pelo agente público, ou proporcionando a terceiro a possibilidade de devassá-lo, também incorre na pena nesse crime, né, justamente da devassar sigilo, pena de detenção de 2 a 3 anos e multa. Continuando, afastar ou procura afastar licitante. Isso aí é quando a administração pública dificulta, não cadastra determinado proponente ou interessado, sendo que esse interessado está atendendo às disposições legais. Então é bem amplo também. Por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo. Essa intenção, né, que foi falada, ela é o afastamento desse proponente, violando dos princípios básicos da licitação pública, qual seja, que é a isonomia entre aqueles candidatos a prestar determinado serviço ou fornecimento, por meio de violência ou grave ameaça ou fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo. Detenção de 2 a 4 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Então, concurso de crimes. Incorre na mesma pena quem se abstém ou desiste de licitar em razão da vantagem oferecida. Então, da mesma forma, contempla tanto o crime comissivo, qual seja a ação de afastar ou procurar afastar licitante, bem como o fato de quem se abstém de praticar algum ato ou desiste de licitar em razão da vantagem oferecida. Fraudar, em prejuízo da fazenda pública, licitação instaurada para aquisição ou venda de bens ou mercadorias, ou contrato dela decorrente. Então, aqui já fraudar. Em prejuízo seriam os casos de superfaturamento, justamente elevando arbitrariamente os preços, além dos patamares de mercado, vendendo como verdadeira ou perfeita mercadoria falsificada ou deteriorada, entregando uma mercadoria por outra, alterando substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida, tornando por qualquer modo injustamente mais onerosa a proposta ou a execução do contrato. Quer dizer, aqui já vem no caso do dano ao erário, por qualquer modo, injustamente,
tornando a proposta mais onerada ou a execução do contrato. Detenção a 3 a 6 anos, já cresceu a pena. Detenção de 3 a 6 anos e multa. Admitir a licitação ou celebrar contrato com a empresa ou profissional declarado inidôneo diante das regras, né, licitatórias, né, detenção e também do ordenamento jurídico e administrativo como um todo, pena de 6 meses a 2 anos e multa. Incide na mesma pena aquele que, declarado inidôneo, venha licitar ou contratar com a administração, ou seja, o crime é tanto do agente público para com a administração pública, quanto também daquele inidôneo que admitiu e celebrou a contratação com o poder público. Obstar, impedir ou dificultar injustamente a inscrição de qualquer interessado nos registros cadastrais. Justamente, há outro caso que viola também, do mesmo modo, a concorrência, não é? Ou promover indevidamente a alteração, suspensão ou cancelamento de registro do inscrito, ou seja, tirar da lista, não é? Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. A pena de multa combinada, prevista nos artigos 89 a 98 dessa lei, leia-se Lei 8666, consiste no pagamento de quantia fixada na sentença, calculada em índices percentuais, cuja base corresponderá ao valor da vantagem efetivamente obtida ou potencialmente auferível pelo agente. Os índices a que se refere esse artigo não poderão ser inferiores a 2%, nem superiores a 5%. Ou seja, a multa estará no intervalo, justamente, tá 2, aqui está a pena de multa, e 5, abaixo de 5% e acima de 2% do valor do contrato licitado ou celebrado com dispensa ou inexigibilidade de licitação. O produto da arrecadação da multa reverterá, conforme o caso, à Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal. Do processo e do procedimento judicial dos crimes da Lei 8666. Os crimes definidos nessa lei são de ação penal pública incondicionada, cabendo ao Ministério Público promovê-la, ou seja, não precisa ter alguém que forneça essa queixa. O próprio Ministério Público promover-la a seu critério, portanto, terá impulso incondicionado. Qualquer pessoa poderá provocar, para os efeitos dessa lei, a iniciativa do MP, fornecendo-lhe por escrito informações sobre o fato e sua autoria, bem como a circunstância em que se deu a ocorrência, por escrito. Parágrafo único. Quando a comunicação for verbal, que é a exceção, mandará a autoridade reduzi-la a termo e também se tornará escrita, será assinada pelo representante daquele que apresentou, ou pelo próprio, e por 2 testemunhas. Quando em autos ou documentos de que conhecerem os magistrados, os membros dos tribunais, ou Conselho de Contas, ou os titulares dos órgãos integrantes do sistema de controle interno de qualquer dos poderes, verificar a existência dos crimes definidos nessa lei, remeterão ao Ministério Público as cópias dos documentos necessários ao oferecimento da denúncia. Será admitida ação penal privada subsidiária da pública, se essa não for ajuizada no prazo legal, aplicando-se o disposto nos artigos 29 e 30 do Código de Processo Penal. Recebida a denúncia citada o réu, terá este o prazo de 10 dias para a apresentação de defesa escrita, contado da data de seu interrogatório, podendo juntar documentos, arrolar até 5 testemunhas e indicar as demais provas que pretenda produzir. Ouvidos as testemunhas da acusação e da defesa e praticadas as diligências instrutórias deferidas ou ordenadas pelo juiz, abrir-se-á sucessivamente mais 5 dias para alegações finais das partes. Decorrido esse prazo e concluídos os autos, o juiz, em 10 dias, prolatará sua sentença. Da sentença, cabe apelação. Da sentença para crimes de licitação, cabe apelação, interponível no prazo de 5 dias para o tribunal ad quem. No processo de julgamento das infrações penais definidas nessa lei, bem como nos recursos nas execuções que lhe digam respeito, a lhe
aplicar-se-ão subsidiariamente o CPP e a Lei de Execução Penal. Os crimes definidos nessa lei, ainda que simplesmente tentados, sujeitam seus autores quando servidores públicos, além das sanções penais, à perda do cargo, emprego, função ou mandato eletivo. Cabe a tentativa. Considera-se servidor público para os fins dessa lei aquele que exerce, mesmo que transitoriamente ou sem remuneração, cargo, função ou emprego público. Disposições gerais. Os crimes definidos nessa lei, ainda que simplesmente tentados, sujeitam seus autores quando servidores públicos, além das sanções penais, a perda do cargo, emprego, função ou mandato eletivo, reiterando o que foi falado. Considera-se servidor público, mesmo que transitoriamente estejam exercendo sua função, sem remuneração, cargo, função, emprego público. Reiterando, equipara-se a servidor público para os fins dessa lei quem exerce cargo, emprego ou função, entidade paraestatal, assim consideradas, além das fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, as demais entidades sob controle, direto ou indireto, do poder público. A pena imposta será acrescida da terça parte, que é a única hipótese aqui dentro da Lei 8.666 que tem justamente o aumento da pena. Quando os autores dos crimes previstos nessa lei forem ocupantes de cargos em comissão ou em função de confiança. Por quê? Porque já é um privilégio, qual seja, o servidor nomeado para cargo comissionado, não prestou concurso público, né, ocupam cargos decisórios que lhes dão muita liberdade de ação, e mesmo assim esse agente comete crimes licitatórios. Então, ele é agravado com mais 1/3 da pena. Seja esse agente que atue na administração direta, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista, fundação pública ou outra entidade controlada, direta ou indiretamente pelo poder público, aumenta 1/3 da pena. As infrações penais previstas nessa lei pertinem às licitações, bem como aos contratos celebrados pela União, Estados, Distrito Federal e municípios, bem como respectivas autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista, fundações públicas e quaisquer outras entidades sob seu controle direto ou indireto. Eu grifei porque a lei abrange realmente uma gama muito grande na possibilidade de imputação desses crimes. Então finalizamos aqui mais esse vídeo, agradecendo como sempre o prestígio de todos ao canal.